Olá, que bom nos encontrarmos mais uma vez para darmos sequência na nossa reflexão sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia, nesse mês de setembro, dedicado a ela na Igreja Católica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro do Deuteronômio, um livro importante que tem servido, a base para a reflexão da Igreja no mês da Bíblia desse ano de 2020. O livro do Deuteronômio é um livro que sempre foi muito importante para o judaísmo, para os judeus, tendo em vista que é um texto que está no Primeiro Testamento, e isso vai marcar muito a vida do povo de Deus, do povo judeu. É nesse livro do Deuteronômio, inclusive, que está o famoso Shema Israel, ouve Israel, teu Deus é o único Senhor, deve ser adorado, amado, com toda a força da sua vida, da sua alma. É também nesse texto que nós encontramos importantes orientações da vida de fé, da fidelidade à aliança e a imagem de um Deus amoroso, que cuida, que é sempre muito generoso no cuidado, nas bênçãos que ele cede a seu povo tão amado. Esse livro também do Deuteronômio é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Marca muito a teologia paulina, a eclesiologia, a visão que Paulo tem de igreja, de comunidade, a própria moralidade, a ética que permeia o Evangelho. Então nós podemos perceber que existe uma pedagogia, uma educação muito marcante no livro do Deuteronômio. E nós podemos chamar essa educação, essa pedagogia, de pedagogia da fidelidade. É um livro que exorta de forma muito enfática e ao mesmo tempo também cuidadosa e intensa à fidelidade. O próprio local onde o texto, o livro do Deuteronômio está situado, já no final do Pentateuco, e antes de alguns livros históricos, indica justamente que, de um lado, ele vai resgatar a história do povo, as histórias marcantes, como a libertação do Egito, a aliança de Deus com o povo, o caminho pelo deserto e a posse da terra prometida. O livro do Deuteronômio está nesse meio termo, entre aquilo que Deus fez na história do povo, a libertação, os pontos marcantes, a aliança e aquilo que ele promete. Então o livro do Deuteronômio quer situar justamente o leitor, o autor sagrado, o povo de Deus, nessa necessidade de viver a liberdade que foi alcançada pelo auxílio, pela graça de Deus. E isso influído nas relações sociais da comunidade, nas relações entre os membros da comunidade. Um povo tão marcado pela presença de Deus, pela atuação de Deus no seu meio, não pode se transformar num povo que estabelece relações injustas entre si, que fecha os olhos para o irmão, que não incide na sua vida concreta a graça, o amor, o auxílio, o cuidado de Deus tão perenemente, tão intensamente experimentado. Então é um texto que insere o povo de Deus numa pedagogia da fidelidade, fidelidade a Deus, fidelidade ao plano de Deus, ao projeto de Deus, ao irmão, à irmã, amado e amada por esse Deus. O texto situa um pouco uma narrativa fictícia, mostra Moisés como um grande exemplo, a grande referência de ser humano, de líder religioso. Situa Moisés, então, narrando os grandes feitos, os grandes momentos da história do povo, e esse mesmo Moisés que visualiza, a partir do monte, o Monte Nebo, a terra prometida, mas que não chega até ela, ele morre. Não é um livro, portanto, escrito por Moisés, como às vezes se pensou, porque como poderia ter sido escrito por Moisés se ele mesmo narra a morte de Moisés? Não é um texto escrito por Moisés, mas ele é inserido como figura porque ele é marcante na história do povo, justamente para exortar a recordar
sempre os grandes feitos de Deus na história da humanidade. Deuteronômio 11, de 8 a 9. Observe os mandamentos que eu ordeno, para que se tornem fortes, para que tomem posse dessa terra para onde vocês estão atravessando, para conquistá-las, para conquistar essa terra, para prolongar os seus dias sobre a terra, conforme a promessa de Deus, de uma longa descendência, uma terra onde corre leite e mel. Então é um texto, um livro de profunda esperança, um livro de profunda fidelidade, e a fidelidade como fidelidade histórica, tomada de consciência sempre daquilo que Deus fez e faz por nós, para que isso se torne vida concreta, se encarne na vida cotidiana. Diante de tantos desafios que a vida nos apresenta, diz o Deuteronômio, escolhe a vida, escolhe o Deus da vida, escolhe aquilo que o Senhor já demonstrou e a fidelidade que Ele já demonstrou como algo importante a assumir e a viver. Então o autor do Deuteronômio, esse livro do Deuteronômio, é profundamente marcado por vida, por uma força que quer convencer a escolher a vida, seja por meio de leis, seja por meio de narrativas, seja por meio de exortações. Escolhe a vida e viva conforme essa escolha seja fiel ao plano e à vontade de Deus na sua história. Porque a nossa história é marcada pela intervenção de Deus, a nossa história é marcada pela promessa de Deus para o que vem na frente. Então, passado tem Deus, o futuro é presente de Deus, o presente é construção nossa em Deus. Portanto, escolhe a vida, escolhe viver em fidelidade ao único Deus vivo, que leva então a gente a uma vida de justiça, que leva a gente a uma vida verdadeira, a uma vida intensa. Por isso, cumpri os mandamentos. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus, e abre, Israel, a tua mão ao teu irmão, porque Deus fala com você através desse irmão também. E esse é o lema do mês da Bíblia esse ano. Abre a tua mão para o teu irmão. Isso é também uma forma de ver as fidelidades de Deus e também de ser fiel a esse Deus que constantemente é fiel a nós. Padre Roberto deixa ao Senhor então uma questão, dando um passo para além do Antigo Testamento. Fale para nós um pouco sobre o Novo Testamento, uma introdução geral, uma caracterização geral, o que é o Novo Testamento, suas relações com o Antigo Testamento. Para a gente perceber a Bíblia como esse texto de conjunto, esse texto de coerência histórica, de fidelidade, essa pedagogia. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser.